Eu quero convidar você a que possa abrir a sua Bíblia no livro de Josué, do capítulo de número 2, versículos de 1 a 24. Josué, capítulo de número 2, versículos de 1 a 24. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja.
Então os despediu e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. No último dia 8 de março, comemorou-se o Dia Internacional da Mulher, e justas homenagens foram prestadas. Reconhecimento acertado acerca de mulheres empreendedoras, piedosas, altruístas, misericordiosas, e tantos aspectos foram destacados acerca das mulheres, valorosas mulheres. E eu separei alguns nomes alusivos a algumas mulheres para esta noite. Eu destaquei aqui o nome de Maria Quitéria de Jesus Medeiros. Destaquei o nome aqui de Joana Angélica de Jesus. Também o nome de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. O nome de Zilda Arnes Nilman. E o nome de Rosa Oliveira Magalhães. Gostaria mesmo de poder falar a respeito de cada uma das mulheres cujos nomes eu mencionei. Eu gosto de história e eu gostaria de poder descrever os feitos de cada uma das mulheres aqui mencionadas. Porém, agora não é hora e aqui não é o lugar. E nem haverei de falar sobre a mulher narrada no texto bíblico que acabamos de ler. O meu objetivo aqui é outro. É falar a respeito da graça que atuou na vida da mulher, personagem aqui do capítulo 2 do livro de Josué. Eu me sentiria mais à vontade de falar de Maria Quitéria, confesso aos senhores, se fosse para falar da personagem. Por quê? Porque Maria Quitéria começou bem, caminhou bem, e terminou bem aos olhos da nossa sociedade. Uma mulher que ousou a defender a nossa pátria, uma mulher que lutou pelo nosso país, uma mulher que se destacou. E nós gostamos de falar de pessoas que começam bem, se desenvolvem bem e terminam bem. Gostaria de falar de Joana Angélica de Jesus, uma mulher que deu a sua vida, que se sacrificou em defesa da nossa pátria também. Gostaria de falar de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, uma mulher que desenvolveu uma obra social que ainda hoje é reconhecida, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. Ela é conhecida comumente, ou era conhecida comumente como Irmã Dulce. Doutora Zilda Arnes Nilman, médica, líder do trabalho da Pastoral da Criança, que morreu no Haiti. Gostaria de falar, porque são pessoas que empolgam, a biografia empolga. E o último nome que eu reservei propositadamente, o de Rosa Oliveira Magalhães, certamente que de todas, a que é menos conhecida, mas que deveria ser a mais conhecida de todos nós, porque Dona Rosa foi uma heroína na bacia do São Francisco, mulher que deu a sua vida para educar, para instruir, para cuidar de tantas crianças, e tantas pessoas foram beneficiadas pelo trabalho altruísta de Dona Rosa, que sem nenhum recurso era instrumento de Deus para abençoar tantas vidas. E quem quiser conhecer um pouco da história de Dona Rosa, ligue para o reverendo Adail Sandoval, hoje pastor jubilado da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastor emérito da Igreja Presbiteriana de Brasília, para saber a trajetória de Dona Rosa. Mas não é isso que eu quero falar aqui nesta noite.
Eu quero falar a respeito de uma mulher que não começou a vida bem. Pelo contrário, começou de uma forma desastrada ou desastrosa. Uma mulher que é descrita aqui no texto como prostituta. Uma mulher que é apresentada como dona de um prostíbulo. E, na verdade, eu não quero falar sobre ela, como eu já disse. Eu quero falar sobre a graça de Deus que foi derramada sobre ela. Porque, na verdade, nós não gostamos de falar sobre pessoas que, segundo o nosso parâmetro, segundo a nossa medida, elas não estão devidamente ajustadas na nossa sociedade. Só que nós nos esquecemos que, aos olhos de Deus e pela medida de Deus, nenhum de nós nunca esteve ajustado. Porque todos nós somos pecadores e todos nós carecemos e necessitamos da graça. E estávamos na mesma condição até que a graça nos alcançou, e é a respeito disso que eu gostaria de falar. Quando nós vamos estudando as Escrituras, nós vamos percebendo o poder e a ação da graça de Deus. Eu gosto de citar alguns textos como exemplificando a graça transformadora do nosso Deus. Gosto de citar Mateus 15, que fala a respeito da mulher cananeia, uma mulher tida pelos judeus como impura, mas ali nós temos o relato de como a graça de Deus atuou e transformou a vida daquela mulher. Ou da chamada mulher pecadora, cuja história está registrada em Lucas, capítulo 7. Como a graça de Deus atuou e transformou. Mas quando eu chego em Josué, capítulo 2, eu fico mais impressionado a respeito da graça de Deus. E, na verdade, irmãos, quando vamos meditando e consultando as Escrituras, nós vamos ficando impressionados, porque a Escritura é o relato da graça de Deus que alcança pecadores e os transforma para o louvor da sua glória. Para todos os lados que formos, vamos encontrar a graça vindo ao encontro de pecadores. Graça é descrita, conceituada como favor imerecido. É um benefício que alguém recebe não merecendo o benefício. E nós podemos ver a graça de Deus na escolha de Abraão. Porque, segundo o relato de Josué, capítulo 24, versículo 2, tanto Abraão quanto seus pais eram idólatras. E foi a graça que os alcançou, e a graça de Deus transformou Abraão de um idólatra, de um pagão, no chamado pai da fé. Ou, na vida de Jacó, tido como um dos patriarcas, mas antes, quem era Jacó? Jacó era um suplantador, um enganador, um trapaceiro. Porém, Deus foi ao seu encontro e mudou o seu nome, e mudou a sua história, transformou a sua vida, e de enganador, ele foi elevado à condição de príncipe. O que dizer da graça de Deus na vida de Ruth, uma moabita, alguém que pertencia a um povo amaldiçoado, um povo proibido de adentrar nos limites do templo. E Deus vai ao encontro de Ruth, e a sua graça a alcança e transforma. E o que dizer do seu povo, o povo Israel, descrito na Escritura como de dura cerviz, rebelde, contumaz, incrédulo, idólatra. Mas a graça de Deus está sempre se manifestando, e atuando, e abençoando, e transformando, e conquistando. E aqui, no capítulo 2, mais uma vez, a graça entra em cena. E diz-nos o texto: de Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Foram ali porque era estratégico aquele local. Ali os homens da cidade frequentavam, e ali as conversas eram as múltiplas, e eles estavam ali para ter as informações.
Os espias não foram ali para praticar uma orgia sexual, eles foram ali para, atentos, colherem as informações, de sorte que as tropas de Israel pudessem invadir aquele local. Os espias certamente buscavam as informações necessárias para o bom andamento dos planos militares. O que os espias não tinham consciência é de que a graça de Deus já havia antecedido o trabalho deles para não só dar a eles os planos, as informações, para que eles pudessem ter as estratégias, mas como o próprio Deus estava para mostrar como a sua graça é poderosa para transformar vidas. A vida de alguém que é tida como desprezível, indigna, miserável, e a graça de Deus vai ao encontro. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é que a graça de Deus habilitou Raabe a compreender a verdade. Veja quantos ouviram, mas não se aperceberam. Quantos ouviram, porém não foram tocados. Quantos ouviram e nem sequer se importaram. Porém, Raabe ouviu e, auxiliada pela graça, temeu. E não só temeu, como viu os frutos da ação da graça de Deus na sua própria vida. Os ouvintes não reagem da mesma maneira à pregação do Evangelho. Você prega o mesmo sermão, prega a mesma palavra, mas as pessoas reagem diferente. Uns vão rejeitar, outros vão zombar, debochar, escarnecer. Mas nós sabemos que a glória do Evangelho é poderosa para que em outros o entendimento seja esclarecido, o coração seja sensibilizado e a pessoa então receba as boas novas do Evangelho. Vejamos aqui no texto como a graça de Deus tocou o coração de Raabe, iluminou a sua mente, para que ela pudesse, então, perceber, compreender a gloriosa mensagem da verdade, da salvação que há única e exclusivamente em Deus. Olha os versículos de 8 a 11. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, veja o que ela disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja que a notícia não era algo privativo, exclusivo, restrito. A notícia se espalhou para todos os moradores de Jericó. Eles estavam assustados, aterrorizados, e o texto chega a dizer que eles estavam como que? Desmaiados. Eles tinham pavor porque eles ouviram o que Deus operara em favor do seu povo na terra do Egito. E como os reis foram destruídos, como o rei dos amorreus foram destruídos. Eles tinham pavor, eles tinham medo, eles tinham receio. Porém, o pavor, o medo e o receio não são elementos suficientes para quebrantar e subjugar um coração. Muitas pessoas podem ter medo, pavor e receio e continuar na sua incredulidade. Muitas pessoas creem na existência do inferno. Muitas pessoas sabem que aqueles que não confessarem a Cristo como seu Senhor e Salvador irão para o inferno. Mas mesmo assim as pessoas, sabendo da existência do inferno e das penas eternas, elas continuam na sua incredulidade. Se a graça de Deus não for ao encontro, não socorrer, não quebrantar o coração, não iluminar a mente, mesmo com todas as notícias desfavoráveis, as pessoas continuam na sua incredulidade. Deus, para mostrar-nos a sua misericórdia, foi favorável
a uma prostituta, não ao rei, não aos sacerdotes, não aos sábios, não aos comerciantes, não aos ricos, não à nobreza, não à academia, mas a graça de Deus foi ao encontro de uma prostituta. E isso, meus amados irmãos, para mostrar quão grande, suficiente, maravilhosa é a graça do nosso Deus. Essa graça derreteu o coração de Raabe. Essa graça mexeu com a mente de Raabe e ela creu. Veja o versículo 9, bem sei. Ela atesta a sua convicção, a sua crença. Ela está segura, ela não tem dúvida. Ela disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Bem sei que o Senhor é Deus e só Ele é Deus, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E esta fé que Deus infundiu no coração desta mulher vem para o Novo Testamento com um destaque extraordinário, e em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 31, está escrito: pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Sim, meus amados irmãos, ela creu por graça e misericórdia de Deus. A conversão é algo sobrenatural. A conversão não é algo que pode ser fabricada, que pode ser armada, engendrada pelo homem. A conversão é algo que só Deus pode causar, só Deus pode realizar. E isso é manifestação da graça. E não pensem os irmãos que isto é algo reservado para pessoas que são socialmente aceitas, boas, íntegras. Aos nossos olhos, a graça de Deus vem ao encontro de pecadores, pecadores condenados, pecadores que carecem de salvação, porque de outra forma estarão irremediavelmente perdidos. E nós temos em Atos, no capítulo 16, no versículo 14, a apresentação do ato sobrenatural de Deus de esclarecer uma mente para que possa perceber a sua salvação, a sua graça e a sua misericórdia. Eu me refiro a Lídia, que é descrita no texto como uma mulher temente, ou seja, uma mulher que praticava a religião judaica. Mas embora sendo temente e tendo uma religião, ou tendo sido iniciada ali nos primórdios, ou no que é básico no judaísmo, ela ainda não havia experimentado a conversão, o novo nascimento, a regeneração, a salvação em Cristo Jesus. E o texto nos diz que Paulo está ali expondo, e Deus então foi servido em permitir a Lídia atender ao que Paulo falava. Deus como que lhe abriu a mente para entender o que Paulo falava. Meus amados irmãos, como a graça de Deus, ela é maravilhosa. Nós não temos palavras para descrevê-la. Nós temos experimentado da graça de Deus no nosso viver, e temos que glorificá-lo e bendizê-lo, porque nós bem sabemos o que a graça operou na nossa vida. Por isso, meus amados irmãos, louvado seja Deus, porque Ele salva pecadores, Ele salva pessoas que estão moralmente arruinadas, que estão espiritualmente perdidas e que são carentes. É isso que é graça. E Deus habilitou Raabe a compreender a verdade. Talvez você esteja familiarizado com a verdade, talvez você esteja envolvido com a verdade, mas você ainda não foi impactado pela verdade. Então aqui e agora é hora de dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, e que a Tua graça me habilite a compreender a verdade.
que a tua graça me proporcione um encontro real com o teu Filho Jesus. Eu não quero apenas ser acostumado, eu não quero apenas estar entrosado, eu quero mais do que isso, eu quero ser transformado pela verdade, que vem regida, regada, envolta em graça. Mas há um segundo aspecto no texto. A graça não só lhe capacitou, lhe habilitou, lhe permitiu a compreensão da verdade. O texto vai nos mostrar que a graça de Deus habilitou Raabe a uma nova vida, a uma mudança de vida. Nós não podemos, amados irmãos, entender, compreender e nem sequer aceitar o fato de alguém dizer que tem a Cristo como seu Salvador pessoal e não o tem como Senhor. É uma incoerência. Não pode. Quem tem a Cristo como Salvador necessariamente tem que tê-lo como Senhor. Quem foi habilitado pela graça de Deus para compreender acerca da salvação é também habilitado pela mesma graça para mudar de situação, para sair do quadro em que se encontrava para uma nova situação, para um novo quadro, para uma nova vida. Pois quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa que diz seguir a Cristo e continua com os seus hábitos, manias, pecados antigos, está enganada. Está enganando, porque a graça, ela salva do pecado. Ela restaura, ela modifica, não pode. Vejamos então como a graça de Deus habilitou Raabe a uma nova vida. Veja o que nos diz os versículos 6, 15 e 16. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho, que havia disposto em ordem no eirado. Versículo 15. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Versículo de número 16, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que, porventura, não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Naquela cidade onde as pessoas estavam com temor e pavor, naquela cidade onde as pessoas estavam como que desmaiadas, elas continuavam agindo de forma incrédula e rebelde, e elas estavam então a perseguir os servos de Deus. Porém, veja como o texto mostra que ela tem uma atitude diferente da atitude vigente na sua sociedade. Enquanto eles estão perseguindo para destruir, ela está se arriscando para proteger. E por que ela está se arriscando para proteger? Porque ela é uma nova criatura. Porque ela não compactuou com os cidadãos da sua cidade? Porque ela não se aliou a eles para destruí-los? Porque ela não era mais da mesma natureza que eles. Ela era diferente deles. E o texto diz: ela, porém, versículo de número 6. Veja o versículo de número 15. Ela, então. Estamos diante de uma nova criatura, e uma nova criatura tem um novo comportamento. Mas ela fez mais do que isso. Os versículos de número 12 e 13 mostram um pacto, um acordo, uma aliança. E é assim que deve ser. Quem é nova criatura tem um acordo, tem um pacto com a aliança com o povo de Deus, está irmanado com ele, faz parte deste povo, caminha com este povo, não se envergonha deste povo. Veja os versículos 12 e 13 do texto. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida
a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Quem é do Senhor anda com o povo do Senhor. Quem é filho da aliança anda com o povo da aliança. Tem com ele um pacto, está completamente irmanado. Porque a sua natureza clama por conviver, por andar, por pensar, por refletir com aquelas pessoas que têm a Cristo como seu Senhor e Salvador. No caso de Raabe, com Deus como seu líder, como o vitorioso vencedor. Por isso, ela tinha uma aliança com o povo de Deus. Não se envergonhe de ter uma aliança com o povo de Deus. Não se envergonhe de andar com o povo de Deus. Não se envergonhe de defender os princípios exarados na Escritura e que devem nortear a vida e a conduta do povo de Deus. Não importa se seremos chamados de retrógradas. Não importa como venhamos a ser classificados. O que importa é que nós temos uma aliança com aqueles que foram remidos, com aqueles que foram salvos, com aqueles que foram transformados. E ela tinha uma aliança, ela tinha um pacto, ela tinha um compromisso. E eu chamo a sua atenção para uma atitude de Raabe, demonstrando a sua nova forma de ver o mundo, a sua nova maneira de agir e de reagir, conforme temos no versículo de número 21. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Esse cordão está mencionado no versículo de número 18. Os espias dizem a Raabe: se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família do teu pai. Aquilo era um símbolo, era uma evidência. E prontamente ela, Raabe, coloca aquele cordão na sua janela. Eu não quero aqui fazer nenhuma alegoria, mas quero me valer de uma analogia. É emblemático a cor do cordão na janela, porque se nós atentarmos bem para Êxodo capítulo 12, versículo 7, nós temos ali os umbrais das portas dos judeus sendo manchadas ou pintadas com o sangue do cordeiro, para que aquele lar fosse poupado do anjo da morte. E aquela mulher então coloca aquele símbolo na sua janela, apontando para a sua esperança, para a sua confiança, de que efetivamente ela seria poupada, de que efetivamente a graça seria derramada sobre ela, e ela não teria o mesmo fim que os outros. Ela tinha uma identificação, ela tinha um sinal. E essa analogia nos permite volver os nossos olhos para Cristo Jesus, o Filho de Deus, que derramou o seu sangue. E nós temos então, por meio deste sangue, o livramento, a salvação e a garantia da vida eterna. Nós não olhamos para as nossas obras, nós não olhamos para os nossos méritos, nós olhamos para a cruz, para o sacrifício de Cristo, para a sua entrega voluntária, e então nosso coração se alegra. Então há um sorriso nos nossos lábios, porque não depende de nós, dependeu única e exclusivamente, continua dependendo única e exclusivamente do Filho de Deus. É um sinal certo e seguro. Ela não está mais vinculada ao povo de Jericó. Ela tem uma aliança com o povo de Deus. E ela então sinaliza publicamente na velha cidade a sua nova vida. Na velha cidade, a sua viva esperança. Na velha cidade, a salvação que lhe alcançou. No velho mundo que nós vivemos, na velha sociedade que nós transitamos, nós precisamos sempre estar apontando para a cruz e para Jesus Cristo.
o nosso bendito e glorioso Salvador. Mas a graça de Deus que lhe habilitou a compreensão da graça salvadora, a graça de Deus que agora lhe habilita e lhe capacita a uma nova vida, lhe permite estender então a ação salvífica que foi realizada na sua vida, na vida dos seus familiares. Veja que ela não pensou só em si, ela pensou também nos seus familiares. Veja que ela não pleiteou só para si, ela pleiteou também para os seus familiares. Meus amados irmãos, quem conhece a graça de Deus na pessoa bendita de Cristo Jesus, quem já foi alcançada e transformada, quer que outros também sejam alcançados, sejam transformados, sejam poupados, se alegrem com a mesma salvação. E foi assim também para com esta mulher. Diz o versículo 13, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. É uma evidência da transformação que ela experimentou. Eu fico pensando, meus amados irmãos, o constrangimento posteriormente para a liderança de Israel com o episódio de Acã, porque Acã era um general, Acã era um líder militar, Acã era um homem instruído dentro dos princípios do judaísmo. E o que é que fez Acã? Acã lançou mão de algo que não lhe era permitido, trazendo condenação sobre si e sua família. A sua soberba, o seu orgulho, a sua presunção trouxe destruição sobre ele e sobre a sua casa. E aqui nós temos uma mulher que antes era uma prostituta, e esta mulher agora, alcançada e transformada, está a rogar e a suplicar em favor da sua casa. Veja como isso pode ser. Sabe o que é isso, meus irmãos? É graça. É graça. E é graça. A graça nos conduz a uma nova vida. A graça nos habilita, nos capacita a uma nova vida. A graça nos habilita a produzir frutos. E esta mulher, cuja mente foi esclarecida, foi também habilitada no seu tempo a ser uma nova criatura. Mas a graça de Deus não só habilita a compreensão, a graça de Deus não só habilita na transformação, a graça de Deus também garante a glorificação, garante um futuro glorioso, garante dias venturosos. A graça de Deus é a nossa garantia. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Quem olhasse para Raabe, quem poderia ver naquela mulher um futuro promissor? Quem poderia visualizar qualquer esperança, qualquer saída, qualquer transformação? Quem? Ninguém. Ela não passava de uma prostituta. Mas a graça de Deus, quando olha para nós, ela olha pelo poder transformador do próprio Deus, na pessoa bendita do seu Filho. E ela olha e vê os efeitos do que a graça é efetivamente capaz de fazer em nós. Vocês querem ver? Abram a Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz o texto, capítulo 1 de Mateus, versículos 5 e 6. Salmão
gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, do qual fora mulher de Urias. Se parasse por aqui, Raabe já entrou para a história de forma gloriosa. O rei Davi é seu descendente. Se parasse por aqui, estava ótimo. Agora, olha o que está no versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deus fez por ela infinitamente mais do que ela havia imaginado, pensado e até mesmo solicitado. Ela está aqui, na genealogia do Salvador. Só mesmo a graça, só mesmo a graça. A graça retira da morte e conduz à vida. A graça retira do juízo e coloca no âmbito da misericórdia. A graça retira da destruição e conduz à salvação. A graça tira a pessoa da condição de inimiga e coloca a pessoa na condição de reconciliada, de filha por adoção na pessoa bendita de Cristo Jesus. A graça de Deus, ela não só habilita a compreensão, a graça de Deus não só dá condições para uma nova vida, para uma nova forma de enxergar o mundo e se relacionar com Deus e o próximo. A graça de Deus garante a todo aquele que é por ela alcançado um futuro glorioso. Deus continua escrevendo a nossa história, nós que fomos alcançados pela graça. As pessoas podem até olhar para nós e dizer, isso aí não vai dar em nada. Porém, não é a palavra dela que determina o curso da nossa vida. É o propósito soberano do nosso Deus. E Deus é o Deus de toda a graça. A história de Raabe só tem graça por conta da graça de Deus. Ou seja, teve um final feliz por conta do amor imerecido que Deus dispensa a pecadores, assim como eu e você. Se nós estamos aqui hoje, é tão somente pela graça, exclusivamente pela graça. E o que nos garante sair daqui e ir para casa tranquilos é a graça. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Então, com confiança, o que poderá nos fazer o homem? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus nos abençoe a exaltar a sua graça. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse instante. Para que possamos buscar a face de Deus. Senhor, nós te bendizemos, e certamente as nossas palavras são poucas e pobres, para exaltar-te, para bendizer-te, para proclamar, ó Deus, o poder da tua graça, que alcança pecadores, condenados, desprovidos, falidos, e os transforma para o louvor da tua glória. Nós te damos graças, porque isso se deu conosco, na nossa vida, na nossa existência. Nós estamos te bendizendo nesta noite, Senhor, não só por tua obra poderosa na vida de Raabe,
mas também, ó Deus, por tua obra poderosa no nosso viver, na nossa história. Receba, Senhor, a nossa gratidão, receba, Senhor, a nossa exaltação, receba, Senhor, o nosso reconhecimento. Ó Deus, e se nesta noite há entre nós alguém que, embora tão familiarizado com os assuntos religiosos e eclesiásticos, ainda não teve uma experiência real com o teu Filho Jesus, seja por tua graça a ação do teu Espírito sobre esta vida nesta noite, para que a tua graça se faça real no viver. Ó Deus, nós te pedimos, despeça-nos em paz, consolados e contentes. Tenha misericórdia, Senhor, dos enfermos. Compaixão, Deus, daqueles que estão atravessando dias difíceis no que diz respeito à sua saúde física. Deus, levanta o teu olhar de compaixão e, segundo a tua boa vontade, restaura, cura. Ó Deus, nós te pedimos porque cremos que tu tens o poder para restaurar plenamente a saúde física dos nossos irmãos. Senhor, nós te suplicamos por aqueles que estão desanimados, abatidos, por aqueles, ó Deus, que não sentem prazer e alegria em congregar com o teu povo. Ó Deus, restaura a sorte dos nossos irmãos, restaura, Senhor, a disposição do coração, desvenda, Senhor, os olhos, ilumina a mente, quebranta, Senhor, o coração. A tua graça é poderosa, Senhor. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia da nossa nação. Tenha compaixão, ó Deus, dos poderes constituídos e dos governantes. Eles precisam da tua graça. Eles precisam, Deus, da tua luz. Eles precisam, ó Deus, da direção do teu Espírito. Senhor, tenha misericórdia do poder executivo, do poder legislativo, do poder judiciário. Senhor, tenha misericórdia das crises que nós atravessamos em nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. E agora, amados do Senhor, ide em paz, que a graça abundante de Jesus Cristo, nosso Redentor, e o amor salvador de Deus, o nosso Pai, e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre vós permaneçam, hoje e sempre. Amém. Repetir o convite que eu fiz hoje de manhã para a nossa reunião de oração, jornada 24 horas de oração, que teremos do dia 23 para o dia 24, sem ser essa sexta-feira próxima, a outra sexta-feira. Começaremos às 19 horas e terminaremos às 19 horas do sábado. Então eu queria que você, ao sair, passasse ali na frente, no mural, que ali tem um cartaz, um mural com nomes de famílias divididas por horário. Se o seu nome, o nome da sua família não está ali, escolha um dos horários, coloque o seu nome, mas não deixe de participar. Se por acaso nós esquecemos, é falha nossa, mas nos perdoe, mas não deixe de participar. Venha orar conosco, porque temos de fato muito que colocar diante de Deus em oração, e essa é uma oportunidade para que toda a igreja participe, porque são 24 horas, em algum desses momentos, em algum desses horários, é provável que você possa participar conosco. Então venha participar, fique 1 hora, 2 horas, o tempo que você quiser, estaremos juntos como igreja em oração diante de Deus. Não, meus irmãos, é rápido. Nós estamos no mês de março fazendo aquelas ofertas para os missionários do Oriente Médio.
que pediram socorro para a gente. E ontem teve uma reunião aqui na igreja das sociedades internas e sobrou um material, e as irmãs da SAF, com muita boa vontade, resolveram fazer uma cantina. E tudo que a SAF faz, a gente sabe que é muito bem feito, muito gostoso. Então eu queria convidar a igreja que não fosse embora sem antes comer um gostoso macarrão aqui com a gente, tá? Tudo que vai ser arrecadado nessa noite será repassado para esses 2 missionários. Assim como no próximo domingo será mais uma vez dia de oferta para esses missionários. Então o irmão que se sentir tocado, coloca no envelope, Conselho Missionário, e essa oferta será direcionada para o missionário Patrick e para o missionário Osni, que estão no Oriente Médio, ok? Obrigado. Então, quarta-feira, eu quero convidar você para o estudo bíblico, às 19h30, estamos estudando acerca das bem-aventuranças. E na próxima quarta-feira, o tema é Basta de indiferença. Basta de indiferença. Dentro do Sermão do Monte, analisando então o caráter cristão. Nós queremos convidar você para esse momento todo especial, Mateus capítulo 5, versículo 7. Você é nosso convidado. Lembrando aos presidentes das sociedades, exercício 2017, que no próximo domingo nós teremos então a nossa Assembleia Geral Ordinária e apresentação dos relatórios, tempo máximo 3 minutos, os templates já estão prontos. Por favor, mande os dados para o nosso irmão Iltinho, que ele vai então formatar as informações para que tudo possa ser apresentado devidamente em tempo hábil e assim todos possam participar. Nesse instante eu gostaria de conhecer aqueles que nos visitam. Você que nos visita, por gentileza, queira ficar de pé por um instante, nós queremos cumprimentar você. Os nossos visitantes nessa noite. Temos visitantes? Temos visitantes. Então nós queremos agradecer a você que nos visita, dizer da nossa alegria, da satisfação que temos em receber você aqui para esse momento tão especial de culto ao Senhor. Dizer aos nossos visitantes que no térreo, sala 1, temos uma equipe especialmente preparada para deixar com você uma lembrança e transmitir um caloroso abraço da nossa igreja. Eu quero convidar a igreja a ouvir o pós-lúdio e nós já estaremos à porta para cumprimentar os nossos amados irmãos.